Fala, meu povo! Começando mais um Ninguém Ouve podcast. No programa de hoje temos a presença ilustre de Paulinha Carvalho. Então, espera só um minutinho que logo após a vinheta eu tô de volta. Valeu! Ô, adianta, me ouvindo? Uou! É isso, gente. Estamos de volta aqui no nosso Ninguém Ouve podcast. É um programa especial, né? Especial não por uma marca especial, mas por uma convidada muito especial, a Paulinha Carvalho, que eu já acompanho da Jovem Pan já tem um tempo, que eu já assisto os programas, já escuto os podcasts também. E aí apareceu essa oportunidade ímpar, né, de chamar ela para participar. E ela veio, aconteceu. E aí, Paulinha, tudo bom? Oi, gente. Oi, Mica. Oi, Romero. Obrigado por estar aqui. Olha, essa oportunidade acontece assim. Quando as pessoas me chamam, normalmente eu vou. Quem chama, sabe, que eu sempre respondo. Vamos tentar. Tem até um menino que tem um podcast legal, ele faz lá do Japão. Aí tá difícil por causa dos horários, né? Porque o dele é meio trocado com o nosso. Sim. Mas uma hora a gente vai conseguir. E participar, ainda mais as pessoas que estão começando a fazer podcast. Podcast é a coisa que eu mais amo no mundo. Não tem um podcast que me chamem para participar que eu não vá. Que a coisa mais gostosa que tem é fazer podcast. É como se fosse rádio raiz, assim, né? Isso só aí. Papo. É verdade. Muito massa, muito massa. Paulinha, querida, vamos começar aqui pelo óbvio, né? Eu quero saber um pouquinho de como é que você começou a sua carreira de jornalista. Assim, acho que para quem está chegando aqui agora, quer saber um pouquinho como é que tudo começou, vamos começar por esse óbvio aí. Então, eu, na verdade, sou publicitária de formação, né? Mas sempre fui muito curiosa e muito faladeira. Tinha até um apelido quando eu era pequena, que era a filhinha do papai sabe tudo. Que tudo eu queria, era curiosa, né? Então aí eu ficava sabendo, aí alguma pessoa perguntava, eu já tinha aquele textão para contar alguma história. Eu era muito assim, muito contadora de histórias. E aí eu fiz publicidade, eu prestei letras também, gostava muito de falar inglês, fui fazer intercâmbio, fiquei bem fluente, fiz até, enfim, o último nível que tinha, fiz proficiency, gostava muito de falar inglês. Queria até fazer letras, prestei na USP para fazer letras e tal, depois ficaram falando tanto que não ia servir pra nada. Olha que loucura, né? Como não ia servir pra nada. Como que eu caí nesse papo? Mas ok. E aí eu caí um pouco nesse conto do não vai servir pra nada e acabei fazendo publicidade. Só que a minha família é, enfim, parte do grupo da Jovem Pan, foi fundado pelo meu avô e tal, então sempre tive a oportunidade de entrar, né? Quando eu quisesse, se eu quisesse, se tivesse alguma coisa a ver. Quando eu fiz essa especialização em inglês, antigamente, gente, não tinha internet, sabe? Eu não sei se vocês são jovens ou se vocês são pessoas assim mais experimentadas. Já estamos caminhando. Pois então, antes não existia internet. O que existia? Existia checagem, existia rádio escuta, existia escuta de CNN, existia agência de notícia. Então, essas eram as formas que as pessoas tinham de ir atrás das notícias, porque não existia internet. Então, era assim, tinha um pessoal que passava o dia inteiro na checagem, ligando na delegacia, ligando no bombeiro, ligando no seu... E para ver se estava acontecendo alguma coisa esquisita aí nas regiões. Aí tinha gente que ficava ouvindo todas as outras rádios e jornais da televisão e transcrevendo relatórios. Olha, isso deu no Globo, isso aqui deu não sei o quê, isso aqui a Bandeirantes deu, isso aqui... E aí pegava isso, mandava para checagem e ia ver se tinha uma coisa nova. Ia ver como é que a gente ia construir a história, se a gente tinha perdido, se a gente não tinha dado, se a gente estava em cima. E tinham as belas pessoas que ficavam o quê? Ouvindo a CNN 24 horas. E gerando esses relatórios de notícias internacionais. E foi isso que eu fui fazer. Foi a primeira coisa que eu fui fazer. Então, eu tinha acabado de entrar na faculdade de publicidade e eu fui trabalhar, vou trabalhar. Tive essa oportunidade, porque era a empresa da família, realmente existe esse tipo de privilégio mesmo, né? E eu fui trabalhar lá no chão da fábrica do negócio do CNN.
E Paulo ouvindo CNN, 24 horas de CNN. Só que eu tinha, assim, né, 17 anos, e eram uns assuntos muito sérios. Era, tipo, guerra Israel-Palestina, era não sei o quê. Gente, eu lembro que eu saía, assim, eu tinha um medo de errar tremendo, entendeu? Porque não é que você tava, eu tô entendendo aqui o que o cara tá falando. Não, eu tinha que eu tinha que escrever um relatório do que o cara falou na guerra, o que o presidente coisa estava dizendo, o ministro do não sei o que lá. E eu saía, assim, com a cabeça que nem um balão, pensando, gente, eu não dou conta disso. É muito, assim, é muito sério, entendeu? Se eu perder aqui o negócio, como é que vai pegar? Porque não vai passar de novo rápido, não tinha quem recorrer, gente. É você ou você, entendeu? Lê o jornal de manhã, a agência de notícia manda e a CNN que a pessoa tá ouvindo. O que é ao vivo, CNN gerou ao vivo, o repórter que era o responsável pela área internacional saía para falar no ar. Caraca. Paula fez uma besteira, vai que o cara fala tudo errado lá, entendeu? Eu achava aquilo difícil. Senti uma responsabilidade grande. Achava que eu era inexperiente. E eu era, de fato. Rapaz, e quando você falou aí, por exemplo, como exemplo, né, Israel e Palestina, rapaz, isso aí é um assunto que até hoje nem eles mesmos devem saber. Pois é, eram assuntos sérios, assim, e áridos pra mim, entendeu? Eu gostava, sei lá, de música eletrônica. Gente, eu era clubber, tipo, eu usava sapato plataforma, cabelo colorido, era tipo um alien da redação. Aí, tipo, não tinha muito fit com o meu estilo de vida, digamos assim. Aí eu fiquei lá um tempo, fiz bastante disso, comecei a escrever textos, outros também, né? E era muito legal, porque tinham profissionais de anos de casa, então era como uma aula, assim, como se um professor pegasse um texto seu e ticasse, arrumasse, colocasse em ordem, apontasse erros. E, eu cresci muito, mas sempre com muito medo. Sempre achando que estava muito tudo errado, assim, que eu era muito... nada a ver, assim, com ali, entendeu? Que eu não tava preparada. E eu não tava mesmo, mas tudo bem. Mas acho que todo mundo começa assim. Só que aí depois eu tive a oportunidade de ir pra FM, trabalhar com o Tutinha. Não exatamente do lado dele, mas ele queria fazer um programa. Tinha um programa lá que chamava Power Tracks, que era um programa antes do Pânico, só de músicas que iam estourar, músicas bombadas, assim. Isso foi em que ano? E aí, tinha muito feat comigo. Gente, nem sei. Sem eu data, entrei em né? 98 na PAN. Eu entrei em 98. Isso deve ter sido 99, meio um ano seguinte, assim. As vésperas dos anos 2000, que foi quando teve mesmo música eletrônica aqui no Brasil. E aí, quando começou a ter as primeiras raves maiores, né? Aquelas Avontes, Experience, que começaram a ser grandes mesmo, que teve o primeiro Skol Beats. Nessa época, aí o Tuta quis fazer um programa de música eletrônica. E aí, amigos, era a minha praça. Aí eu e um puto amigo meu que trabalhou na PAN muitos anos, que era genial, assim, era um radar musical. O cara ouvia uma música e falava, essa música vai fazer sucesso. Essa música é boa. Até hoje ele é assim. Que hoje ele mora fora, trabalha com moda, mas... ele que, sei lá, a primeira vez que me mandaram Lana Del Rey, que eu ouvi na minha vida, foi ele que me mandou, sabe? Assim, ele é meio um radar, sabe? A pessoa que tem um feeling. E aí a gente começou a fazer... Ele chamou uma menina que era do Jornal da Tarde, extinto Jornal da Tarde, que era a Cris Mello, que fazia a coluna social do Jornal da Tarde, para fazer esse programa que ia ser o programa de música eletrônica, o Na Balada. Ela nunca tinha feito rádio, mas tinha muita fonte, conhecia muita gente, e a gente entendia de música pra caramba. Eu e ele, a gente era bem cabeçudo, eu ficava ouvindo tudo que era coisa, nananã. E aí a gente começou a fazer esse programa. Eu produzia, trabalhava mais com produção e texto. Eu não falava nessa época. Então fazia esse programa que era o Power Track, seleção musical, e fazia o Na Balada, que era quinta, sexta e sábado, de música eletrônica. Aí os DJs participavam, foi muito legal, foi um período incrível. A gente fez o primeiro Skol Beats da sala de imprensa, pelo telefone, foi maravilhoso. Caraca. Falando com todos os DJs, a Cris Mello, que é incrível, hoje ela tá na UMAP, sentava no colo de todos eles, não tinha o que fazer, era um telefone, uma coisa assim muito improvisada. Eu falava, meu Deus, ainda bem que a Cristina é cara de pau, assim, eu aprendi muito a ser cara de pau com ela, assim, porque ela fazia de tudo uma bagunça, ela falava aqui, entendeu? Daí ela punha assim, o cara falava.
E como a gente já tinha construído uma relação com muitos DJs da cena, eles, enfim, super à vontade de ir lá, de contar coisas, iam antes de tocar nos clubes. Foi um período muito legal, mas era uma música pouco radiofônica, né? A música eletrônica, ela não cabe muito no rádio, porque precisa de uma certa qualidade, não é todo mundo que tá com aquela qualidade da transmissão, então também a gente tomava muita bronca, sabe? Porque a gente punha a música que não podia, a gente mentia. A gente aprovava uma lista e punha outras músicas. Tinha Roberto Carlos na tua lista, aí quando ia tocar tinha o DJ. Era uma coisa pesadíssima. E aí a gente era denunciado. E às vezes a gente tomava muitas broncas. Culminou com uma demissão, basicamente. Tipo, sai daqui, não trabalhe mais aqui, não. Esse programa vai virar uma coisa mais pop. Aí eu vendi um programa para Philips, um programa que eu escrevi para Philips. Lembra que a Philips tinha um projeto Philips Expression? Sim. Que era de festas eletrônicas. Eles tinham uns equipamentos de som também, que eram para música eletrônica. E eu escrevi um projeto para Philips e vendi esse projeto. E aí eu passei a fazer só esse programa para Philips, no FM, e voltei pro AM. E aí eu voltei pro AM, eu já era mais velha, tinha mais experiência, não me senti mais tão deslocada, né? Tava tudo bem já, já tava mais assim. E aí, se eu tivesse a oportunidade assim, você quer fazer um programa, que é um programa de 15 minutos, que você fale dessas coisas mais jovens, por exemplo, tecnologia, por exemplo, cinema, por exemplo, cultura, celebridades e tal. 15 minutos. Quer fazer? Daí eu, quero, né? Mas assim, eu não falo no ar, né? Tipo, nunca tinha falado. Tá, mas então você vai ter que treinar e tal, a gente faz gravado, né, pra ver como vai ficar e tal. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer. E aí eu comecei a fazer. E aí eu comecei a fazer aula de locução, com uma fonoaudióloga maravilhosa, a Maria Silvia Siqueira Campos, por indicação do Newton Travesso. E comecei a estudar muito, assim, pra aprender a falar, a interpretar texto, sabe, melhorar isso. E tinha um técnico maravilhoso na Jovem Pan, que é o Aloysio Matias, que era também um professor de uma paciência inesgotável, assim. Ele gravava comigo, ele não deixava eu entrar em vício, sabe? De errar, de depender de edição. Então eu gravava quase que um ao vivo direto. No final eu gravava um ao vivo direto, assim, sem erros. Mas gravado, sabe? Assim, tinha sempre a segurança da gravação. Aí eu comecei a fazer Oscar, que era ao vivo, com o Fernando Zamit, que era uma mente brilhantíssima, entendia tudo de cinema, era fascinante. Gravando muita entrevista com gente muito legal, muito incrível, muito descolada. Fui ganhando tarimba até que eu fui pro show, fiz o Confronto, que era a produção, ouvi arquivo da rádio, aprendi muita coisa da história da rádio, da história da cidade, da história do país, da história cultural, pelos áudios, ouvindo gente de tudo que é gente, Raquel de Queiroz, Monteiro Lobato, Ayrton Senna, quem que você imaginar, Jânio Quadros, eu ouvia todo mundo no arquivo para editar, e depois... Puxa, que fantástico. Foi uma universidade, né? Exatamente, foi uma universidade. Foi uma universidade mesmo. E aí eu fui fazer o Jornal de Serviço. O Jornal de Serviço era um jornal maravilhoso, que misturava serviço e cultura. Então tinha desde transfusão de sangue, transplante de órgãos, médicos picas, assim, até ministro da Cultura, ministro da Saúde, misturado com Tarcísio Meira, sabe assim, tudo que era tipo de gente tava lá, assim, e tava lá. E era com Oliveira Andrade, que é uma pessoa incrível, maravilhosa. Ele abria o programa com uma crônica de improviso, aquela puta voz incrível, sabe? E eu, assim, né, piveta de tudo. Eu falava, a gente tem que usar um negócio, Twitter, Facebook, porque eu adorava, né? Tecnologia, sempre adorei. E fazia, olha aqui no Twitter, estão dizendo, já comecei com essa história de trazer um pouco do que as pessoas estavam dizendo pra a gente poder pôr no programa. E eu virei tipo uma escada dele. Para trazer a opinião dos ouvintes, para também fazer as minhas perguntas, né, as minhas colocações e tal. E aí foi outra escola, porque daí era ao vivo, amor. Aí era se vira nos 30. Aí o dia que ele saía de férias, eu ficava até com febre, quando eu ficava sozinha. Teve um dia que eu até passei mal, juro. Minha boca estourou de herpes inteira, de tão nervosa, porque falaram, você tem que abrir, você tem que fazer tipo uma crônica, né, igual a Oliveira faz. Aí eu, oi? Não, você tá brincando. Eu falei, o quê? Não, você tem que fazer, escreve aí, fala sobre algum assunto. Eu, não. Não, sim, claro, vou fazer aqui uma coisa. Gente, aí todo dia era quase azia, assim, pensando, o que eu vou falar para esse Brasil? Gastura, né?
Que seja um pouco engraçado. Ele era meio mal-humorado, então ele tinha uma coisa muito engraçada, assim, que eu jamais, enfim, eu sou meio irônica, mas a minha ironia é um pouco diferente da dele, mas hoje em dia, né, que eu sou uma pessoa adulta, formada, com uma experiência de vida, ali, gente, eu falei, sei lá, aí eu falei, vou apelar, vou falar de emoções, né, o que, sei lá, porque isso eu entendo, eu sou emocionada a minha vida inteira. Daí eu lembro que até primeiro dia era dia dos professores, assim. E aí eu falei da minha primeira professora, que eu me lembro muito, que era a minha professora de música, a professora Heleninha. E aí foi super legal, um monte de gente gostou, sabe? Foi um alívio tremendo. E aí depois eu fiz lá minhas crônicas, que eu já nem lembro os assuntos, mas sabe? Consegui. E aí quando o Oliveira voltou, foi um dos dias que eu fiquei assim, que falei, nossa, até que eu devo não tá indo tão mal. ele fez questão, assim, de me elogiar, sabe? E tem gente que elogia mesmo, da família, então todo mundo puxa o saco, mas o Oliveira, eu sei que não poderia não falar nada. Disso, né? Não precisava, e aí ele fez muita questão, aí eu falei, nossa, devo estar acertando um pouco. Ficava sempre querendo acertar um pouco, né? Aí foi isso, aí eu fui ter meus filhos e tal, aí no meu segundo filho, voltando da licença maternidade, né, deu os 4 meses, tava voltando, só que aí o meu programa não existia mais. Eita. O Jornal de Serviço acabou, porque no lugar dele, em AM e FM, entrou o Morning Show. E aí quando eu voltei, olha aí, o meu avô também tinha saído, né, da Jovem Pan, porque ele acabou, enfim, por inúmeros problemas de saúde, ele também já estava bem velhinho, ainda tá vivo, graças a Deus, mas assim, já estava debilitado, ele acabou afastado, todo esse processo, quando eu estava 6 meses de grávida, ele começou com hospitalizações e tal, ele acabou afastado, aí na minha licença ele já estava fora, já estava o Tutinha, e aí quando eu voltei, o programa que eu fazia não existia mais, assim, né, daí eu falei, legal, mas aí, né, o que você quer que eu faça? Onde você vai me colocar, sei lá, o cara manda, né? Aí ele falou, eu queria que você entrasse no Morning Show, o que é que você acha? Eu falei, acho ótimo, adoro, vamos lá. E aí eu fui pro Morning. Aí tava o Edgar, né, apresentando, Dani Taranha, o Robson, Jana Nunes na época, acho que era esse o time. E era uma bagunça maravilhosa, não tinha roteiro, era a coisa mais louca, totalmente fora do que eu fazia, cara, super roteirizado, pauta, estudava. Eu liguei pra Dani, a Dani Taranha era produtora. Não, Dani, então, não sei, você quer que eu te mande alguma coisa? Como que vai ser? Você quer que eu te mande textos escritos? Aí ela assim, não, amanhã você chega. Aí eu falei, tá bom, mas que horas eu chego? Você acha que o quê? Umas 2 horas antes? Dá? Ela assim... Não, amiga, chega 15 minutos antes. Aí eu assim, Aí eu, gente, como assim? Mas o que eu vou falar? Não, escolhe 2 coisas que você queira falar. Mas que coisas? Como assim? Quais coisas? Não, o que você quiser. Por exemplo, eu vou falar isso, e aí eu assim, meu Deus do céu. Eu lembro que no primeiro programa eu quase não falei. Eu sentei ali no cantinho, onde hoje tá o Joel e o Adrilles. E o Edgar, né? Aquela educação, assim, mas um pouco desconfiadinho. Tipo, lá vem essa com esse sobrenome, preguiça, um pouco. Mas, né? Aí eu lá, assim, ai meu Deus, bom, vamos lá, né? Fala o que você quiser, era uma coisa muito estranha pra mim. Aí eu falei meio pouco, tal. Daí ele falou assim, no final, nossa, você ficou tão quietinha, né? Não falou muito. Daí eu falei, tô vendo como é que é, tal. Daí ele falou, não, dos próximos dias, senta aqui na minha frente. Porque como você é nova, eu esqueço que você tá aqui e não te chamo. Então senta aqui na minha frente, amanhã. Que aí eu vou lembrar mais de você. E nunca mais saí da frente dele, né? A gente virou a maior dupla na vida, assim. Virou um puta de um amigo. Tudo bem, Edgar, demorou 2 anos pra você ser meu amigo. Mas eu batalhei firme e forte. Ele é meio desconfiadão, Ed. Ele é meio matuto, assim. E aí a gente é amigo, assim, muito amigo. Eu considero ele um dos meus grandes amigos da vida. E aí eu fui construindo essa identidade do Morning, que é mais parecida com a minha do que antes, né? Que era mais congelada, mais formal. E mais madura também, né? E aí, até agora, eu tô construindo ainda. Acho que eu já mudei bastante. Do meu começo, meio e fim, digamos, agora, vai imaginando.
Fim não, né? Calma aí. Não, assim, se fosse fechar agora, eu acho que né? tiveram Sim. fases foi aí. bom, né? Foi bom, né? Deu tudo certo, né? Digamos assim. Tá dando. Tá. Espero. Gente, eu falo muito, hein? Não, Vocês vão fica me cortar. tranquilo. Tranquilo. Oxe, Tá. Massa. Tem outra coisa que eu ia te perguntar, que era justamente sobre isso, né? Porque é o seguinte, o Morning Show, eu comecei a assistir, eu acho que a equipe era Edgar, Fefito, Coppola e você. Não é? Acho que era o time que eu peguei na época, e hoje o time já tem o Joel, tem o Adriles, tem o Paulo, né? O Vini também tá lá. E assim, eu queria entender um pouco disso, assim, como é que é essa troca, né? Isso. Tem um time, depois chega um outro time, aí enfim, são outras pessoas, são outras ideias também. Sim. Eu acho que trocar às vezes é ruim porque você se apega às pessoas. Pra mim foi difícil, eu me apego muito às pessoas, tá? Eu tenho tipo um mole show paralelo, que são todas as pessoas que eu conheço através do Morning Show, sabe assim? Que até hoje, tipo, a Dani Taranha é minha irmã, a Raquel, que foi produtora, que hoje é Raquel Real Oficial, sigam essa mulher, essa roteirista de humor incrível, que só fazia a gente rir o tempo inteiro e tava por trás também do Morning Show por muito tempo. Hoje eu acabei de falar com a Giane, que foi nossa produtora, tá adotando 2 gatos aí, né, Giane? Então, assim, eu fico amiga das pessoas, porque, é uma relação intensa, né? Todos os dias, tantas horas de trabalho, a sinergia que desenvolve na turma. Isso é muito importante sempre, ter uma sinergia, né? Sem contar que você passa a todas... São todas as manhãs, né? É uma convivência diária, né? Uma família. Isso vira uma família eu considero que é uma familhinha, assim. Aí tem grupos que... Hoje a gente se dá muito bem. Nosso grupo se dá super bem, assim. O que tá hoje. O Adriles, o Joel, eu, o Vini e o Paulo. Já teve, óbvio, que coisas mais difíceis ali. Que aconteceram. E aí eu não tô falando do Caio Coppola, que todo mundo acha que, nossa, foi a racha do Brasil, foi o Caio Coppola. Não. Tem gente que já se deu melhor ou já se deu pior, não comigo, porque particularmente eu me dou bem com todo mundo, mas que entre ali já rolaram algumas rusgas, entendeu? Desde produtor, desde pessoas que passaram de discutir, entendeu? Enfim, já aconteceu de tudo. E aí, quando troca, é estranho, porque chega alguém... O Paulo fala isso, né? Que o primeiro dia, eu falei, nossa, vamos lá. Que ele falou assim, a hashtag de hoje. Eu falei, vamos lá. Tipo assim, é que eu sou meio transparente também. O cara sai, um cara que eu trabalhei 7, 8 anos da minha vida. Aí entra uma pessoa que eu não sei se vai ficar. Você vai sair, dá uma gastura, né? De você desenvolver um vínculo. Eu também não sou tão atriz assim. Então, nesse dia, de fato, talvez eu tivesse... Ai, gente, que preguiça, entendeu? Mas as pessoas vão se colocando, vão mostrando como são, né? No profissional e no particular. Eu acho que não tem como você se dar super bem com uma pessoa só profissionalmente. Tem gente que acha que, não, isso é ser profissional. É você se dar bem profissionalmente. Sim, mas não dá, entendeu? Porque é muito tempo inteiro. Verdade. Então, a pessoa tem que ter um mínimo de respeito, um mínimo de carinho. Então, assim, tem coisas que dão gastura, que é difícil, entendeu? Então, assim, tem gente que é complicado de trabalhar. Mas, aí acaba que não dá certo, tá? Quando é complicado, fica a dica. Porque nem tudo são sempre flores, acaba gringolando a relação, acaba desgastando a nível profissional também. Nunca fica só no pessoal, eu acho. Eu acho que é isso. Às vezes no ar, eu e o Adriles, a gente já brigou tantas vezes, muitas. E até não só no ar, fora do ar. Só que a gente briga e fica amigo, a gente briga e conversa. E aí alguém fala, você odeia ele. Não, eu não odeio, mas eu odeio várias coisas que ele fala, entendeu? E ele sabe disso, gente. E a gente almoça, e a gente manda piada aqui no WhatsApp. E se um dia ele estiver triste, eu não vou ficar feliz porque ele tá triste. Se um dia ele se ferrar, eu não vou comemorar, gente. Tipo, porque não é isso, entendeu? Agora, discordo de várias coisas que ele fala, e ele sabe, ele fala, hoje eu vou falar um negócio que a Paulinha vai ficar puta, sabe assim? Eu vou falar um negócio pra encher o saco dela, sabe assim? E é isso, e assim, faz parte da dinâmica do programa, ter isso. Se fosse Paulinha, pra todo mundo concordar, não era esse programa, era um outro programa.
Quando às vezes acontece de vocês, claro, né? Aquela discussão e de repente rola aquele clima ali, e vocês já conseguiram superar isso de que, poxa, estamos em rede nacional, sabe? Tipo, será Ué, isso eu penso isso 20 mil vezes. Acho que tem mais gente que esquece. Eu não esqueço, não. Eu não tô é? sempre, gente, calma. É que eu tenho um negócio com som, principalmente, assim. Aliás, eu amo que a gente tá de volta no estúdio. Porque eu tô lá, mas eu tô ouvindo aqui o total do negócio, assim. Então, a hora que começa a ficar muito ruidoso, é ruim. Eu sei que é ruim pro ouvinte, entendeu? Então, não é uma questão do que um sabe ou se o outro tem razão e tal. É uma questão de ser ruim pra ouvir. Tanto que, às vezes, fala, mas você não falou nada. Eu falei, sim, não falei nada, mas você viu como é que tava? Às vezes é melhor não falar nada. Às vezes você contribui mais não falando, quando tá muita balbúrdia. Eu tô falando de rádio, isso não tô falando de opinião. Tô falando assim, às vezes tá tão... que você falar ou se indignar ali vai ser prejudicial pro programa, entendeu? Então, assim... É um quanto menos mais, né? Tem que ser tem que momento. tentar ser um de cada vez. E outra, existe o programa, um tempo. As pessoas também têm uma viagem nisso, assim. Às vezes o Edgar, por exemplo, falava... então tá bom, olha, chega, vamos aqui pro break. Aí a pessoa falava, ditador! Cortou a fala. Aí você fala, gente, que falta de percepção da realidade. Existe uma rede de afiliadas no Brasil inteiro que tem que sair no mesmo horário para entrar um break comercial. Não é uma questão de quem está falando. É uma questão de não poder falar naquele tempo, naquele minuto. Porque isso prejudica, não é uma rádio, prejudica 40 afiliadas no Brasil todo, que ligam lá putas da vida, porque não entrou o break comercial. Então, assim, são coisas técnicas que às vezes as pessoas, no calor, né, do negócio, não só dentro, mas fora do programa, elas esquecem, abstraem, assim. Começam a criar subtemas do programa, sabe assim? Não sei quem não quer que não sei quem fale, é só um break comercial. Não sei quem odeia não sei quem. Não, só discorda. Porque você faz uma cara de quem tem prisão de ventre. É uma cara que as pessoas acham que eu faço. Não, eu não tenho prisão de ventre. É só a minha cara, sabe assim? Não, porque a Paula faz uma cara de nojo enquanto não sei quem fala. Não, a minha cara é de nojo 24 horas. Se eu não tô rindo ou fazendo uma outra cara, a minha cara é uma cara de nojo, assim. É a minha cara, gente, entendeu? Tipo, é isso, lidem com isso. Essa é a minha cara parada. É uma cara de nojo. Então, assim... Aí as pessoas começam a criar essas loucuras, entendeu? Esses subtemas do programa. O que, por um lado, é engraçado e maravilhoso. Porque olha como vocês estão rindo, né? Só que a gente também tem que aprender a rir. Porque quando é em relação a gente, às vezes é desgastante, né? Sim, imagina. É verdade, é verdade. Tem um tipo de hate, um tipo de invencionice agressiva que às vezes acontece, que é muito desgastante, assim. Pra mim, é verdade. Tá? Eu ia até dizer aqui, eu não acho que você tem essa cara, tá? Não, mas eu nem ligo de ter, assim, tipo, azar, gente, porque, assim, é a minha cara. Então, assim, o que vocês Paciência, gostariam? né? Que eu fizesse um botox e eu fosse mais sorridente? Eu não vou ser, eu tô com a minha cara normal, entendeu? A diferença é que vocês estão vendo a minha puta cara e eu não tô vendo a de vocês pra criticar. Eu tô aqui fazendo a cara possível. Se o Adriles fala um absurdo, a minha cara é de absurdo. A minha cara é assim. Eu não vou ficar... Você acha que eu vou conseguir ficar assim, ó? Numa cara, entendeu? Quando ele fala, é ridículo também. Rebanho. Eu falo, ai, Deus do céu, voltou, mesmo assunto, 1000 vezes, entendeu? Ué, as pessoas até esperam essa cara. Então, assim, lide com isso, essa é a minha cara. E aí tem muito tipo de ataque. Eu sempre fui do diálogo, que nem eu falei com vocês, a primeira convite que vocês me fizeram, eu sempre conversei com todo mundo na internet, eu tento responder todo mundo no meu Instagram, só que virou uma coisa meio ruim, sabe? Muita coisa pesada, principalmente depois dessa eleição do Bolsonaro, essa divisão horrível, assim, e agressiva, muito agressiva, né? Fala da família, fala dos filhos,
Aí, você é herdeira. Eu acho maravilhosa a história do herdeira, porque assim, que herdeira escolhe acordar às 6 da manhã pra aguentar o Adrilles todos os dias? Eu gostaria de saber se tem alguma. Porque, né? Se eu fosse assim, tão poderosa, eu estaria o quê, né? Demitindo, contratando, não é verdade? Eu estaria fazendo Paula's Show, assim, não sei. Só que não, né? Jovem eu tô lá Paula. todo dia. Tipo, Jovem gente, Paula. me dá uma preguiça, assim, sem fim. E assim, e a típica coisa que eu não tenho o que fazer, amores. Tá aí, é isso aí, nasci, o que eu posso fazer? Então tá, vou sair, vou pra outra rádio. Ué, talvez eu não queira, amores. Talvez eu... Então, aí agora minha nova resposta é chola, porque eu não tenho mais o que dizer. Tô lá, entendeu? É tipo chola. Triste, é isso. Mas assim, é esse tipo de hate que chega. E com família eu não gosto também. Fale dos meus filhos. Pô, sacanagem. Sabe? De coisas assim, muito escrotas, muito machistas ou homofóbicas, porque pra mim, assim, eu não sou gay, mas, cara, meus melhores amigos são homens, mulheres e pessoas que eu conheço e que eu respeito muito, assim. E é uma coisa que pega pessoalmente pra mim. Sim. Aliás, todo mundo sabe, o Adriles mesmo sabe, que quando vai mexer ali, pode ser que eu me exalte. Quando o Fefito tava, era maravilhoso, porque o Fefito, né, ele é uma voz ativa da causa e ele conhece muito, ele tem a vivência para trazer. Eu não tenho, o que é difícil também, né, porque é uma bandeira que é minha emprestada, assim, porque eu respeito demais, mas não é exatamente a minha vida, eu não represento. Então, são coisas bem, assim, complexas que surgem às vezes ali. Essas coisas mexem comigo. E o Adriles sabe. E às vezes ele faz de propósito, amores. Só pra... causar. Entendeu? Lançar. É óbvio. Agora, Paula, vê só. Eu tô aqui com uma pergunta que um seguidor nosso mandou pro programa. Foi a Suelen. Ela mandou querendo saber o seguinte. Se a configuração hoje da equipe, certo? É uma configuração mais de direita... E a configuração anterior era mais de esquerda. Se a anterior era mais de esquerda? Isso, quando era Edgar, tinha o Fefito e tal. Ou se era pelo menos balançada, né? Balanceada. Porque sei, realmente, mas talvez, né? Não, mas olha que coisa louca, né? Tipo, por exemplo, o Morning se chama Morning Show. A ideia do programa nunca foi ser um programa de discussão política no qual deveria estar muito equilibrado entre direita e esquerda. A ideia do programa sempre foi ser um show. Um show em que você pudesse ver ali como a primeira página do jornal, diversos assuntos. Mas sem esquecer do show. Sim. Mesmo porque nosso apresentador era Edgar Piccoli, um homem experimentado no mundo dos shows, né? Do show business, o highlight. Então, tinha muito desse elemento show. No começo, aliás, era só isso. Tinha muita mais coisa assim de curiosidade, de banda, de música, de outras coisas, cinema e tal, do que o que aconteceu na CPI. Não tinha isso, gente. Isso nem existia. Só que aí criava também uma contradição. Era um programa de AM e de FM. Um programa para atender um público tradicional e para atender um público jovem. Como fazer este caminho do meio, onde o pessoal mais tradicional não fosse achar um programa totalmente escalafobético e imbecil, e onde as pessoas mais jovens não fossem achar aquele programa muito pesado, ou muito chato, ou muito cheio de política. Então tinha que achar esse caminho do meio. Então, por muito tempo, a gente tentou achar esse caminho. O Tuta brigava muito pra gente achar esse caminho. Qual era esse caminho? Ninguém sabia. Então, teve várias tentativas, vários jeitos de tentar fazer isso. Então, teve blocos que o Edgar chamava os repórteres, teve várias tentativas de adaptar e tal, até que chegou o Arcon, Ricardo Arcon, que foi o produtor do Morning mais pesado mesmo, que entrou com roteiro, que entrou com, sabe, deu cara pro programa, criou ali as áreas, os personagens e tal. O cara que botou mais a mão, assim, que agiu como um diretor mesmo, e que ficou com a gente até o ano passado. E o Arcon, ele deu esse tom pro Morning, essa cara, e ele conseguiu criar como se fossem essas sessões, né? Tipo, onde eu falava ali de entretenimento e opinava sobre assuntos femininos e feministas e trazia
lado humano, e ele já sabia muito como eu era, então ele sabia as deixas que, puta, manda pra Paula essa, ó, daí você vai comentar, sabe, assim, foi construindo com cada um quais eram as nossas áreas, e foi com ele também que a gente criou a primeira dupla de discussão, que não era direita e esquerda, mas de discussão de opiniões diferentes, então tinha a Ellen Brown e o Tognoli, Cláudio Tognoli. E aí eles divergiam, entendeu? Eles divergiam, e não exatamente porque um era direita ou outro era esquerda, mas porque eles divergiam. E aí começou esse embate, essa conversa onde a gente tinha os dois lados, onde subia a temperatura do programa, que a gente punha a música do Rock Balboa, e no começo, e nananã, e tal. E aí foi criando assim, ó, isso é legal. Isso é legal. São dois jornalistas inteligentes, que cada um tem uma visão muito diferente do mundo, e conforme o assunto, eles divergem. Cada um puxa para um lado, né? Então, isso é legal de ter, isso tem que ter, isso aumenta a temperatura e tal. Ah, é legal de vir a pessoa famosa, legal. É legal a Paulinha falar a estreia, é legal a Paulinha também trazer esse lado humano, ou essa brincadeira, ou mexer ali com o Twitter, que ela sabe fazer e tal. E aí foi criando, entendeu? Essas caixinhas do que cada um podia trazer de ingredientes, foi fixando. E aí, conforme saíam algumas figuras, como a Ellen saiu, como o Tognoli saiu, aí a gente sentia a necessidade de pôr uma figura para substituir naquela função, já era muito determinado. Então, se sai o Tognoli, aí entrou o Joel, ou entra o Caio, e aí põe o Joel para se opor ao Caio, sabe? Assim, sempre tentando fazer duplas de discussão. À exceção do tempo do Caio, que o que aconteceu foi que o Edgar acabou assumindo esse papel da discussão, né? E ele era o âncora. Na minha opinião, um erro, porque desgastou a imagem dele, né? No sentido que eu digo desgastou, eu acho que não desgastou, porque eu acho ele maravilhoso, concordo muito com o que ele fala, mas assim, no sentido de que ele poderia estar mais neutralizado como âncora. Sim. E os embates acontecerem como acontecem hoje entre duas pessoas que não são âncoras, porque o âncora precisa ter ali uma calma para separar, para ver o tempo, uma isenção, digamos assim. Ele não pode estar misturado na briga para poder, né, estar ali mais neutro. E naquela composição acabou que isso não pôde acontecer. E o Edgar ficou naquele confronto com o Caio. O Fefito estava lá. Só que o Fefito estava lá para falar de televisão, amores e amigos do Brasil. Ele estava lá porque ele é maravilhoso no que ele faz. E ele dá audiência. E ele tem os furos. E ele sabe tudo e fala com todo mundo. Mas ele é muito politizado. E ele entrou também. Como eu entrei várias vezes. E nem sou politizada. Então, assim, acabou que por a gente ter um pensamento muito parecido e não por não, agora vão ser 3 pessoas que pensam assim contra esse menino. Não era nada disso. Mas calhou de que a gente pensava muito mais parecido, né? E tinha uma linha de pensamento muito mais parecida do que a dele, que era muito diferente da nossa. Total. Muito, era até irritantemente diferente às vezes, entendeu? Então aí causou aquela sensação de que tava 3 ou 4 contra 1, entendeu? Que é, o menino tá sozinho, coitado, tá lá. Mas não era isso, entendeu? Entendi. Só era assim, calhou de realmente, a gente não pensar igual. Nem um pouco, em nenhum minuto, sabe assim? Ser raríssimo isso acontecer. Então aí, deu naquilo. Hoje, o que acontece? A gente tem lá a nossa formação. Você acha que eu sou esquerda ou direita? Todo mundo acha que eu sou do MST, PSTU, sei lá o que é que acham. Gente, nem eu sei, entendeu? Tipo, nem privatização. Privatização. Eu sou contra a privatização? Eu não sou contra a privatização. Lá, né? Não, em vários casos eu acho que tem que mais aqui privatizar, entendeu? Porque tem coisa que tá abandonada aí e a gente vê que tá abandonada, talvez fosse melhor. A gente vê que essas empresas públicas... Então, assim... É o caminho do meio. Se eu sou a favor de privatização, eu não posso ser do PSTU, gente. Total. Sei lá. Então, mas assim, já começa por aí, entendeu? Então, assim, tem várias coisas que a gente pensa, só que assim...
Hoje você... não, eu sou a favor de causas sociais, isso aqui. Então você é de esquerda. Não, porque eu acho que a mulher... não, então você é de esquerda. Não, você é extrema esquerda agora. Legalização da mulher, extrema esquerda. Aborto, meu Deus, é de esquerda. Sabe? Assim, então, assim, criaram um negócio que, meu Deus do céu, sabe? Que é muito maluco, assim. Fizeram... botar numa caixa e nunca mais te tirar de lá. Tipo assim, você está nessa caixinha. Aí então, não tem mais conversa, né? Hoje, tudo. Então vai, resumindo. Hoje, o que eu acho? Eu acho que hoje o Paulo consegue transmitir uma neutralidade, porque todo mundo tem as suas preferências, gente. Não se enganem, ninguém é neutro. Nesse mundo não existe uma pessoa neutra. Então, assim, ele tem as coisas que ele acredita e as coisas que ele sabe. Mas por ele não ter que partir para o embate com ninguém, ele consegue preservar a neutralidade dele como o apresentador do programa. E os dois brigam, o Joel e o Adrilles. Eu concordo muito mais com o Joel em várias coisas, a não ser vender órgãos, aquela louca. Não sei. Tipo, em várias coisas, eu concordo muito mais com o Joel. Só que eu não preciso falar. Ele já tá falando, entendeu? Isso. E eu amei isso, porque não é mesmo o meu território. Eu, como qualquer ser humano, tenho minha opinião sobre várias coisas, mas não é a minha especialidade falar de política. Eu não fico estudando para falar sobre isso. E ele sim, o Joel sim, ele é um cara que fez filosofia, é um cara que fez economia, é um cara que, né, faz essas leituras do mundo. Eu faço uma leitura sobre Stranger Things. Posso contar pra vocês aqui. Então, assim, é diferente. Agora, como ser humano, eu tenho minhas convicções, as coisas que eu acho e deixo de achar. Longe de serem as divagações do Adrilles, que também é um cara estudioso do jeito dele. É um cara que, estuda muito, que sabe muito, que lê muito, que tem uma visão de mundo toda dele lá, que ele fala no programa. Então, assim, acho que os dois antagonizam mais. Agora, eu concordo mais com o Joel. De fato, concordo mesmo. Às vezes o Adrilles fala, é a advogada do Joel, fora do ar, né? Quando eles brigam, eu quero apaziguar, ele fala que eu não quero apaziguar, que eu sou advogada do Joel. Falando, eu não sou, mas é que eu concordo mais com ele, entendeu? Acho que o Adrilles às vezes extrapola. E normal, entendeu? Tá todo mundo se dando bem. E o Vini é o produtor do programa e ele tem uma inteligência no sentido de apimentar aquilo ali, porque tava faltando uma pessoa mais extremada para a esquerda. Porque tem gente que acha que o Joel é esquerda, o Joel nem é. Ele não é, gente. O Joel não é. Ele é um liberal, é que ele é liberal de costumes também. E ser liberal de costumes é o quê? Esquerda. Entendeu? Nessa realidade de hoje termina sendo. Então, ele virou também. Ele também tá no MST, no PSTU, ele também tá lá. E aí, o Vini percebeu que às vezes ficava um pouco moderado. E aí, o que ele tem feito? Ele tem feito esse papel do Che Guevara, assim, de alguém que chega lá e... não, mas veja bem, sabe assim? Porque chega com a foice e o martelo. E aí o Adrilles pira e começa a fazer. Agora, o que é que isso quer dizer exatamente? Quer dizer que a gente está trabalhando como equipe para trazer uma diversidade de opiniões e criar uma conversa ampla no programa. Não quer dizer que tá todo mundo contra o Adrilles, ou que alguém é mais de esquerda, mais de direita. Isso aí não faz muito sentido no Morning Show. O que faz sentido é a gente não pensar igual. Uma coisa que o Arcon falou que eu nunca me esqueci. Se você pensa igual a alguma coisa que alguém já falou, não fala. Porque a pessoa já falou. Isso. Perfeito. Se for diferente, se você tiver um outro ponto de vista, aí você fala. Aí você pede pra falar e fala. Porque aí é legal. Porque aí a gente abre o leque, a gente amplia. Se todo mundo acha que a Cláudia Leite tá se rendendo à pressão da internet, eu não acho, por exemplo. E eu vou falar, desculpa, eu não acho que é isso. Eu acho que, de repente, ela reavaliou e pensou, puxa, perdi a oportunidade de falar. Isso. Gostaria de falar, tô me sentindo mal e quero falar agora. Não, acho que não tem nada demais. Mas você não sei o quê. Ampliou a conversa, entendeu? Continua a conversa. Agora, se for igual, se eu achar a mesma coisa... vida que segue, muda a pauta, vamos pra frente. E eu acho que é isso. Tem que ter divergência.
é pra ter divergência, é feito pra isso. E aí as pessoas precisam entender um pouco isso, assim, se acalmar. Acho que é tipo um Big Brother, assim, tipo, eu torci contra a Carol Conká, mas eu não quero que ela morra, gente, que ela nunca mais tenha um show, um emprego, entendeu? Que acabe a vida dela. Eu não quero nada disso. Eu só achava ótimo torcer contra ela ali. Agora, quero mais aquela até Van Morning, que ela lance a música, venda, faça show, tudo que ela quiser, entendeu? Vida que segue. Então, assim, que ela aprenda também com o que ela viveu ali dentro, né? E de repente possa melhorar como pessoa. E assim, se ela não melhorar, é todo artista que a gente sabe como é agora. A pessoa tocou uma música, Deus, nossa, é maravilhosa, que bênção. Não, né? Verdade. A gente não conhece as pessoas, a gente sabe o tipo de música que ela faz, se a gente gosta ou não, né? Isso. O livro que escreveu, se, nossa, me pegou, não pegou, gostei desses filmes também. Agora, quem são essas pessoas? Gente, sei não tem lá. como saber, é impossível. Não tenho a menor ideia, não coloco a mão no fogo nem pelo meu marido, eu vou colocar da pessoa artista que eu nunca vi na vida. Apenas por uma configuração de comportamento lá, aquilo não vai, né, pegar e dar um significado completo à pessoa, né? Com certeza, tem que relaxar um pouco. Mas eu entendo também, todo mundo quer opinar sobre tudo, né? E é uma coisa que a gente tem que se acostumar, talvez. É difícil de se acostumar. Essas pessoas, né, que tem essa janela gigante, esses artistas, fica... Uma coisa é alguém um amigo, nossa, você mandou mal, puta, ontem, nossa, você tava chato para um caralho, não aguento mais. Agora, outra coisa é assim, o mundo inteiro falando que você errou, que você, sei lá o que você falou, aí é ruim, é difícil. Não, eu ia falar o seguinte, né, que tu tá falando agora sobre a Carol Conká, Big Brother e tal, e é o seguinte, eu vi que hoje teve aquela matéria sobre o Gil, né, que ele saiu pra comer fora, pra jantar fora com o Tiaguinho. Ah, do Gil, né? Isso, e o pessoal meteu o pau em cima dele. E assim, isso é muito curioso, né? Porque assim, é tipo um julgamento constante e diário em cima dessas pessoas por comportamentos simples, né? Tipo do dia a dia. O cara foi somente para um jantar com os amigos e tem todo um tribunal que está julgando, inclusive, o coração do cara, que o cara é irresponsável, que é isso, que é aquilo, assim. Isso me incomoda muito e é o preço de a pessoa ser alguém com fama, né, com nome. Tipo, até que ponto isso é bom, né? Você ter fama, mas até que preço isso vale a pena. Não, vale a pena ou não vale, eu não sei, mas que vai ter esse julgamento... Porque o julgamento é uma coisa comum, né? Tipo, aqui em casa também, negócio da quarentena e tal. Aí, tipo, eu acho que todo mundo deve estar passando isso em casa. Vê se vocês estão passando por isso. Tipo assim, eu sou muito cagona, mas eu tô indo trabalhar, por exemplo. Aí, tipo, às vezes meu marido fica, mas será que você tem que ir mesmo? Sabe assim? Aí eu fico, não sei, acho que eu tenho, porque cai muito a qualidade quando não vai, entendeu? Fica muito ruim, é ruim. Não dá, tá ao vivo. Aí, às vezes, por exemplo, o Joel não tava, lembra? Eu tava e ele não. Aí ele ficava, mas o Joel tá da casa dele. Você tem que ir mesmo? Ele ficava. Aí eu, não, acho que eu tenho. Eu acho que eu tenho. Porque se eu chegar lá e falar também que eu tô com medo, sei lá, que eu não quero, que o número aumentou, como o Joel fez e como foi também. Foi super respeitoso, eu voltei porque eu quis, ninguém ficou me pressionando, entendeu? Tipo, volta, chega. Mas assim, eu fiquei pensando, gente, não vai acabar nunca, entendeu? E daí, eu vou ficar aqui em casa? Tá ruim de fazer, sabe? Porque a internet cai, o cachorro late, o interfone toca, você fica aqui, não é a mesma coisa que estúdio. Acho que o feeling também é outro, né? Aí tudo bem, então, por exemplo, aí ficou me questionando. Aí eu virei pra ele e falei assim, tá... E no correio, você tem que ir? Aí ele falou, eu tenho, porque ele constrói equipamento musical e ele tem que mandar pras pessoas. Eu falei, então, você tem que ir, não tem que? Eu tenho que ir lá. E aí fica esse embate, né? Aí fica assim, entendeu? Tipo, o que você pode ou não fazer, sabe assim? Aí um dia, eu juro por Deus, era uma coisa assim, eu ia buscar... O meu filho ia brincar na casa de um amigo, que ele já tá vendo na escola. Aí ele, você acha que é certo ele ir na casa do amigo? Eu sempre fico assim, não sei, agora o menino tá maluco, entendeu? São perguntas difíceis de responder, porque assim, a gente tá 1 ano trancado, e a criança tá maluca, engordou 6 quilos, tá neurótica,
Eu não sei. Aí eu falo, olha, eu acho que sim, porque eu não sei, eu acho que sim. Eu acho que tem que ir, porque tá difícil pra ele, porque tá pesado. Daí tal. E aí tem coisas que para uma pessoa não tem problema, tipo, se eu tenho que ir no correio, não tem problema. Agora, se o Gil tiver que ir no correio, tem problema, sabe assim? Vira um inferno na terra. Julgar o outro, entendeu? Porque tudo bem, até eu que sou muito medrosa, já fui em restaurante. Hoje mesmo fui almoçar com o Paulo Matias num restaurante, gente. E eu sou muito cagona, tudo bem, era o ar livre, tudo bem, ele sentou numa cadeira aqui, eu sentei na cadeira aqui, para não respirar na frente, eu sou noiada. Mas eu fui, e daí? Nossa, você falou fique em casa. Sim, eu falei, eu fiquei em casa 8 meses, eu tenho medo de sair na rua. Mas tem coisa que às vezes não dá, como que você vai fazer? E aí você vai ser julgado por isso? O que vão fazer com você? Termina comigo, que o peso maior vai para... Para quem é famoso, porque daí a pessoa está sendo vista. Agora, quantas outras pessoas... Exato. E quantas não estavam também inseguras, sem muita certeza se é isso exatamente, mas assim, um ano, entendeu, em casa, vai que era um aniversário do seu marido, e aí você foi lá, sabe assim, o cara foi jantar com o Neymar, gente, o cara até outro dia, entendeu, coitado Brasil, não conheceu ninguém, entendeu, agora, sei lá, o Neymar chama... Sabe? Deve fazer teste de Covid. Sei lá, a gente também não sabe o bastidor desse combinado, entendeu? Sei lá. Aí a gente já tá metendo a boca no menino. E ele pediu desculpa lá no Twitter para um amigo lá de internet, uma pessoa de internet que criticou. E eu falaria a mesma coisa. Cara, desculpa, fui mesmo. Fazer o quê? Vou cagar nessa vida. Acostume-se, porque é isso, entendeu? Ninguém é perfeito. E quem... E vendo tudo, fotografando o tempo inteiro, vendo tudo que a pessoa tá fazendo, a probabilidade de você pegar um erro é grande. É o Big Brother, né? Total. Se ficar me filmando aqui, quantas vezes eu já não peguei o macarrão que cai no ralo e pus pra minha família comer? Desculpa, gente, eu já fiz isso. Aí o Fiuk faz isso um dia. Meu Deus do céu, pegou o macarrãozinho da pia. Vai, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Peraí. Quantas vezes a cenoura não foi caindo e o cara pegou de volta, né? Assim, não sei. Cada um com o seu nível de higiene, mas a questão, ninguém tá filmando pra entender. Olha, veja, a Paula passa 5 vezes desodorante por dia, ou lavou o cabelo 1 ou 2 vezes por semana. Ninguém fica filmando. Talvez se ficassem, ia ter uma crítica falando sobre os problemas com a minha higiene ou não, o meu excesso de limpeza. Sei lá, entendeu? O povo gosta de ver, de falar. E o famoso tá aí na janela, exposto, e a gente só é um povo muito grande aí, né, que não tem mais o que fazer, uma louça para lavar, um jardim para carpinar, a gente fica falando disso. A maior ocupação do povo hoje é olhar a vida de outras pessoas, né, basicamente isso, infelizmente. Instagram, a Contigo da Vida Real, eu sempre falei, vou olhar aqui minha Contigo da Vida Real, vou ver meus personagens, o que estão fazendo, os meus preferidos, né? Aqueles que sempre estão errando ou acertando. É que eu acho assim, é normal a gente criticar os outros. Só que tem coisa que fica muito pesada porque é em massa, né? O Joel fala muito isso, acho que ele tem muita razão. Uma pessoa falar, você fica chateado até se for uma pessoa que você leva em consideração. Agora, o mundo inteiro ficar falando é muito massacrante. É muito massacrante mesmo. Não tem assim, claro que a gente não passa porque a gente não tem nem ideia, né? Mas deve ser a mesma coisa assim, quando mãe e pai, sabe que a gente já é adulto e mãe resolve ficar brava com a gente quando a gente é mais velho, assim, é ruim, não é? Acho que fica aquela coisa, nossa, errei na vida, nossa, tô num caminho sem volta, sabe? A pessoa deve sentir o mesmo, porque é o peso maior que a gente sente. Vira uma eterna prestação de contas, né? Você parece que sempre prestando contas. Você já se E nesse sentido, eu acho que o Adriles tem razão também. Veja como eu concordo com os dois. Que ele diz isso, fala... Tá vendo, né? Você vai prestar uma satisfação, entendeu? Você vai ter que prestar essa satisfação a vida inteira. Você vai ter que ficar pedindo desculpa o tempo inteiro. E quando você mostrar fraqueza, aí que as pessoas vão... mais em cima. Mais ainda. Aí que vão pegar mais em você, entendeu? Acho que ele até tem uma certa razão nisso. Acho que talvez seja isso mesmo. Mas eu sou mais do perfil que pediria desculpa também, tentaria me explicar. Mas talvez isso nunca seja o bastante, né? Nunca seja. Isso. E também, assim, para um universo grande de pessoas que tá te julgando,
tipo uma desculpa, às vezes vai servir para um grupo de X%, mas um outro grupo nunca vai aceitar aquela desculpa, sabe? E fica remoendo um assunto meses depois, talvez, e lembra daquele um print antigo de 1900 e alguma coisa que aparece de repente também, sabe? É um inferno isso, é uma Eu espiral acho que é não termina difícil nunca. mesmo. Mas é que eu acho que também, por exemplo, às vezes a gente dá muita ênfase pra esse ódio que vem, né? E tem tanta gente que é legal. Por isso que quando uma pessoa assim pede desculpa com a fama, eu fico pensando, às vezes ela tá falando mais com as pessoas que ela gosta, sabe? Que eu acho que até é o certo, porque as pessoas que gostam dela, sabe? Que essas são as pessoas que importam. As outras talvez sempre não vão gostar. Tipo, vão falar mal, vão criticar, vão pegar no pé. Mas e quem é seu fã de verdade, assim? Tipo, pessoas que você conversa, que estão todo dia lá te dando uma força, sabe? Tô imaginando aqui os artistas, tá, gente? Não tô falando de mim, não. Mas, assim, deve ter, né? O fã-clube, pessoal que vai no show, que compra álbum, ganha camiseta, não sei o quê. Então, assim, se essa pessoa ficar chateada com você, é chato. É decepcionante. Uma pessoa, né, que coloca uma energia positiva no seu trabalho. E aí eu acho que quando o ator, sei lá quem é, vai lá e pede uma desculpa, porque realmente sentiu que equivocou, e não quer decepcionar essas pessoas, entendeu? Outros dane-se, porque os outros é isso, não vão aceitar, mas esses fãs, assim, eu acho que eles merecem também essa atenção, sabe? Esse cuidado. Sem dúvida. E às vezes eu acho que é pra essas pessoas que eles estão falando. Quando a Cláudia Leite vai lá e fala, ela não tá querendo agradar o Felipe Neto, que talvez nunca tenha gostado dela, e sei lá que problema ele pode ter com ela ou não. Ela quer falar pra quem é fã dela, pra quem vai no show dela, pra quem muitas vezes já viu ela falar sobre empoderamento feminino lá no trio, para outras pessoas, entendeu? Que ela conversa sempre e que talvez essas pessoas para ela importe tanto a ponto dela ir dar uma satisfação. Os outros, é isso, vão continuar falando mal anyway, entendeu? Nunca vai ser o bastante. Exatamente. Tudo bem, mas pelo menos para aqueles, eles vão dizer, puxa, legal, ó, a Claudinha veio aí, falou alguma coisa, né? Que bom, o Gil foi lá e falou, puxa, realmente, desculpa. Ué, eu acho bom, é uma coisa de humildade. Eu pediria, eu não tenho nenhum problema em pedir desculpa. Nenhum problema. Não, eu não acho que pedir desculpa é sinal de fraqueza, sabe? De jeito não nenhum. sei. De jeito nenhum. Então, veja, eu sou muito ponderada. Eu concordo com o Joel, com a Adriles e trago uma versão humana. Uma versão humana. Ô, Adriano, tá me ouvindo? Uou! Paulinha, Faz uma síntese dos dois, né? Eu queria ir para esse último bloco aqui da nossa conversa, né? Até porque já está com mais de uma hora aqui de papo, para falar sobre podcast, né? Assim como nós, tu também assim é louca por podcast, né? Ama podcast. Sou. E eu queria saber isso, como começou essa paixão por podcasts, enfim, como é que isso entrou na tua vida? Tá, foi assim. Eu sempre... Bom, rádio, eu amo. Eu amo muito, assim, ouvir, assim, essa gravação que a gente tá fazendo, por exemplo, que eu tenho aqui o microfone, só de ouvir aqui no meu fone a minha voz, assim, eu já acho foda. Muito mais que põe em vídeo, faz maquiagem, fica... Tipo, que eu já acho mais difícil. Aqui eu acho que é o negócio. E aí, teve um podcast que fez muito sucesso que chamava Serial. E é um podcast que é em inglês, que é sobre true crime, né? De história de crime. Eu amo um crime, gente. Eu sou Paula Proibidão, adoro coisa assim. Crime, morte, comigo, terror. Agatha Christie. Nossa, eu gosto de coisa aterrorizante, sim. As minhas amigas nunca pedem muita dica assim no fim de semana, porque é só pesado. Paula Pesadão. Não dou uma dica leve, tipo um filme romântico, não sei, não tô vendo. Só coisa pesada. De Black Mirror pra frente, né? Nossa, é só coisa assim, tipo, eu gosto de coisa pesada. E aí, Serial caiu assim, foi mara, porque eu tava tentando voltar a correr, coisa que eu nunca consegui, mas de qualquer forma andando na esteira. Queria treinar inglês, porque tava lendo umas coisas em inglês, tava rolando umas entrevistas em inglês no Morning às vezes, e às vezes a gente tinha que traduzir em tempo real, que é loucura, mesmo medo lá da tradução da CNN, voltando all over again, só que ao vivo. E aí, falei, cara, eu preciso treinar, entendeu? Eu preciso ouvir mais pra ficar mais, né, esperta. E aí eu comecei a ouvir o Serial. E
Serial, gente, é o melhor podcast que tem. Desculpa, é muito difícil de chegar naquele nível, porque não é só o roteiro, que é uma coisa que as pessoas esquecem que pode existir num podcast. É muito bem roteirizado, é muito bem sonorizado. Eles captam som de diversas formas. Tem conversa telefônica, tem conversa da mulher assim, contando a história. Tem uma assistente, tem ela andando no parque, e aí as folhas... Estamos subindo aqui, essa montanha. Ah, mas daqui não dá para ver o que aconteceu. Tá muito estranha essa história. Não, vamos falar. Olha, estou olhando aqui à direita. É impossível ver a entrada da biblioteca. Como que... E aí, no left, right... Gente, é uma coisa louca aquilo ali. Caraca. E eu ouvindo, falei, cara, isso é foda demais. Isso é muito legal. E aí eu sempre achava assim que eu não ia conseguir acompanhar, né? Porque eu não entendi direito. E aí eu ia achar chato e eu acabei ficando muito viciada. E aí eles fazem o site, que tem os documentos, que tem as fotos. É uma puta noia. Pra quem gosta de uma coisa maluca assim, de investigação, é tipo o caso Evandro, vai. Mas assim, o seminal high quality USA Dinheiros do caso Evandro, que agora virou a série da Globo, mas que foi o podcast do Ivan Mizanzuki. E aí comecei a ouvir comecei a ouvir outros, comecei a fazer o meu, que era de séries, que era Direto no Sofá, e comecei a fazer, só que ninguém dava muita bola. A Jovem Pan de podcast só tinha os programas em versão podcast, e o Direto no Sofá era o único. E aí a gente ficava e achava uma puta curtição, porque era como fazer rádio freestyle, assim, no sentido de não ter um direcionamento editorial e de poder ser de assunto muito determinado, porque isso é o louco do podcast, né? Você pode falar sobre coisas crochê, acho demais, vou falar sobre isso. A aviação brasileira, vou falar. Vai ter um público, se tiver alguém para te ouvir, vale a pena falar, sabe assim? E o senso de comunidade daquele assunto, né? E aí você pode estabelecer trocas, então as pessoas te trazem de volta o que acharam, o que não gostaram, se ouviram, se não ouviram, e isso começou a criar um caminho muito bom. E aí outras pessoas queriam fazer podcast na rádio, e aí elas começaram a me procurar, porque eu era a única pessoa que fazia. Então, como é que faz? Como é que não faz? E aí a gente foi conversando sobre isso e tal, com as pessoas que queriam fazer. E aí, como todo mundo acabava vindo em mim, era tipo assim, não, fala com a Paula porque ela faz, fala com a Paula que ela vê como faz, ela te ajuda a fazer, ela sabe fazer. Aí eu falei, gente, vamos formalizar? Então, para fazer podcast, vocês falam comigo, tá bom? E a gente vai fazer aqui um negócio de podcast da PAN, legal, vamos ver. Aí fomos ver a plataforma, como funcionava, arrumar ela para funcionar melhor, vamos conversar com o pessoal do Spotify, vamos no Deezer, vamos entender, vamos criar aqui um protocolo de divulgação, como é que faz, como é que não faz, qual é o tom do podcast, o que é que tem de diferente de rádio, porque é diferente de rádio. Uma das coisas é o jeito de falar, que não precisa ser tão brasileiros, que a pessoa não quer infartar, né, no fone. Pode ser uma coisa mais assim, mais falada, mais tranquila, né? Eu sempre, o pessoal do esporte, eu sempre falo, gente, mas assim, calma, pode falar assim, uma boa, oi, gente, boa tarde, não precisa, né? Ô, Brasil! Chama o Nilson César para gravar o podcast, hein? Isso é uma loucura. Não, isso tudo bem, mas você tem que falar, menos, muito menos, baixa a bola, conversa, o pessoal tá no fone, eles vão se assustar, entendeu? Pega mais. E aí a gente foi construindo aí uma gama de vários. Então hoje eu não faço mais o Direto do Sofá. O Direto do Sofá virou JP Séries e as pessoas que eu fazia, que era a Amanda e o João, saíram da PAN. Então foi muito difícil para mim tentar buscar outras pessoas, porque não dá, não é fácil. Tem que ter uma sinergia, a pessoa tem que se comprometer com o horário. No caso, era séries, a pessoa tem que assistir as séries. E parece fácil, né? Você dizer, mas todo mundo adora assistir série. Vai lá, amor, fazer a maratoninha de 12 episódios de 1 hora, tipo, de uma quinta pra outra, sem falta, entendeu? Tipo, às vezes a pessoa não faz, não. E aí estraga. E aí eu não tive essa paciência de continuar, então acabou que viraram séries nos breaks do YouTube, e o que foi bom também, acho que as pessoas continuam assistindo, indo no meu Instagram, procurando as séries ali. E quando dá no Morning, mas é raro de dar espaço. E eu faço o Coração Peludo, que foi uma ideia que surgiu
junto com um programa de vida muito curta que teve na PAN, que foi o EVA, que era um programa voltado para mulher, mas não eram mulheres de direita, tô brincando. Então não deu certo. Não deu muito certo, assim, acho que não sei se foi horário, enfim. Também nem deu tempo, foram 3 meses só, tiraram do ar. Muito curtinho. É um projeto que eu nem tava, na verdade, mas aí no fim as pessoas tinham um pouco de inexperiência no ar e eu acabei entrando para poder engrossar esse caldo de estar no ar, assim, para ajudar nessa parte. Mas, enfim, não deu certo. Só que a gente ia fazer uma série de podcasts para mulher. A gente já tinha isso dentro do plano. E aí, quando elas saíram, eu continuei. Eu falei, eu vou fazer, porque isso é do caralho, é muito legal. Porque se na rádio não querem, de repente, no podcast, né, que é esse lugar que dá para falar sobre coisas segmentadas, pode haver um público. E aí eu comecei a fazer com essa psicóloga, que é a Pamela Magalhães, que tem 1 milhão e cacetada de seguidores hoje em dia no Instagram. Ela já era meio grande, acho que ela tinha uns 300 mil na época, mas, virou uma coisa gigantesca. E ela é maravilhosa mesmo, porque não é uma terapia, óbvio, né? Porque a terapia estabelece troca, mas ela traz insights e coisas muito legais sobre relacionamento. E a gente tá na 4ª temporada, é um dos podcasts mais ouvidos desse segmento, que é relacionamento. E é o que mais traz feedback. Dos nativos da Jovem Pan, é o mais ouvido. É o podcast mais ouvido. Caraca. E é um prazer, assim. Eu tô até falando com outra voz. Vocês separaram, tô mais calma e tô, assim, mais terapêutica, porque é assim o tom. E hoje as pessoas mandam uns temas, mandam as suas histórias e marcam muito no Instagram. Eu fico muito feliz, porque quando a pessoa marca a gente, né? Ela tá postando no stories dela, pros amigos dela, pra quem segue ela. Eu acho isso muito foda, assim. Isso é meio ouro, assim. A pessoa, quando faz isso, é que ela gosta mesmo, entendeu? E aí eu faço um outro que é maravilhoso também, que essa temporada tá especialíssima, que é o Manual do Filho, que é com um psicólogo de criança e adolescente, que é o Thiago Tamborini, que também já tinha ido no EVA algumas vezes. E eu tenho 2 filhos, né? Um de 9 e um de 7. Então, pra mim, é terapia grátis. É isso. E aí a gente tá na 3ª temporada, que é uma temporada com convidados. Então, a gente já falou com os maiores psicanalistas do Brasil, assim, Vera Iaconelli, Christian Dunker, Luiz Hans. Aí agora a gente falou com aquele professor fudido e palestrante. Agora eu vou esquecer o nome do cara, vai ser muito feio, nunca pode acontecer isso, que eu vou lembrar agora que eu vou olhar aqui até no meu Instagram. Mas foi foda num grau esse último, que eu fiquei até impactada, assim, acho que eu quero ser aluna desse cara. Porque caramba, ele, Clóvis de Barros Filho. Sim, Clóvis. Gente, fudido. Ouve esse podcast. Se a gente consegue criar filhos para serem felizes. Mas aí é uma aula sobre a felicidade e sobre como a própria humanidade dificulta a busca pela felicidade, invalida a felicidade de diversas formas. E aí a gente tem esses 2 que são os meus podcasts mesmo do coração, maravilhosos, que eu amo, e eu ajudo todo mundo lá da PAN. Todo mundo que quer fazer, passa por mim. E aí a gente, enfim, vê, ajuda a montar, vinheta, nananã, como é que divulga, como é que não divulga, vamos fazer, vamos pôr vídeo, vamos não sei o que lá. Porque é o que eu mais gosto mesmo. É o que eu mais gosto. Eu gravo 2 vezes. Gente, eu gravo muito, 2 vezes por semana. Porque um bocado. É segunda e terça. Fora o morning, né? E aí, tipo, é meio over um pouco. E ainda aparece o Ninguém Ouve aqui pra dar um trabalhinho na 4ª-feira à noite. Ah, mas eu adoro começar. Tanto que eles falaram, vou mandar as perguntas. Eu falei, não manda pergunta nenhuma, não quero nem saber. Fala lá que eu respondo, né? Eu fiquei todo cheio, né, sem saber o que podia perguntar, o que não podia, sei lá. A maioria das pessoas fala que vai mandar pergunta, mas eu não acho legal mandar. É legal assim, de sopetão. E também se manda, aí você fica, ai, que eu vou responder. Não, tem que responder o que tá aqui na cabeça, vai ser sobre a minha vida. Acontecer, então tá. Né? Se for séries, tipo uma lista de séries específicas sobre tal coisa, prefiro que me mande antes, porque, puta, vocês já perceberam que de nome eu sou muito ruim, né? Eu sou péssima de guardar nomes, eu amo que aqui tá o nome de vocês, porque eu ia esquecer com certeza, mas assim, eu esqueço de todo mundo, do filho, do cachorro, é assim, um defeito. Até eu fiz um vídeo com o Álvaro Leme, que é sobre isso, truques pra quem esquece nome.
Que nem eu, assim, como você cria dinâmicas para alguém... Pra lembrar o nome, né? Entendeu? Eu preciso aprender isso aí, então. Com o marido, você tem que fazer Você faz umas jeito, comparações, entendeu? né? Tipo assim, por exemplo, o nome tal, aí ele parece com o quê? Esse nome parece com tal Não, coisa. não é isso. Você tem que estar sempre acompanhado de alguém e essa pessoa sabe que você tem esse problema. No meu caso, tipo, a Amanda Garcia, que, fazia o podcast comigo, ela sabia. O Edgar sabia. Na rádio, eu sempre aviso um técnico ou um produtor, porque às vezes entra a pessoa... Gente, pessoa que você sabe o nome, assim, sabe? Tipo, Rodrigo Viga. E aí você não lembra que é Rodrigo, você só lembra Viga. Não sei, é um negócio que vem assim na cabeça e dá um branco. E aí, quando você tem essa pessoa que sabe que você tem esse problema, você faz um combinado, entendeu? Que você vai meio olhar e a pessoa vai te ajudar. Ela vai dizer, Rodrigo Viga, então... Entendeu? Exatamente. Ou ela vai dizer, na apresentação, meu marido já sabe, tipo, que eu esqueço nomes. Então ele já fala, oi, eu sou o Arthur, e você? E aí a pessoa... Fala sim. E você complementa. Ela me ajuda, entendeu? Eu não falo nada, ele já vem e já coisa. Eu falo, oi, olha, meu marido. Daí ele diz, Arthur, o seu nome, sabe assim? Você, aí a coisa funciona. Aí, é Mara. Eu, sim, claro, não sei o quê, entendeu? Mas isso, vejam lá no YouTube do Álvaro Leme, que é incrível. Ele, inclusive, tem um podcast maravilhoso. Aí tem muitos brasileiros que eu gosto. O Debates Inúteis, que é ele, o Thiago Pascoaloto, com mais uma menina que é incrível. Tem esse Praia dos Ossos, que eu acho que uma qualidade muito boa. A Rádio Novelo tem uma qualidade de narrativa, de pesquisa, que é acima da média. Então, o Praia dos Ossos foi um que fiquei de cara, assim, é maravilhoso, vale a pena vocês ouvirem. O retrato narrado, acho que né, do Bolsonaro também, que é da Piauí, também a Rádio Novelo, é muito foda, é muito bom também, e é divertido, assim, até... Não sei, tô rindo pra não chorar, mas é isso. Tô rindo. O caso Evandro, do Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki, o Ivan até foi no Morning, de tão aficionada que eu fiquei, porque eu fiquei realmente obcecada pelas bruxas de Guaratuba, e dá medo, muito bem feito. Tem um de terror também que eu gosto, que é Conte um Conto. Nossa, esse é bom também, só histórias de terror, gente, esse dá uma penada. Nossa, não é bom esse? Já apareceu aqui pra mim esse. E o cara que faz, que eu não vou lembrar o nome, obviamente, né? Vou até tentar lembrar, mas eu não vou lembrar. Ele, no Twitter, é maravilhoso. Ele faz umas threads de terror também. Caraca, que massa. Que ele conta histórias de terror no Twitter. Histórias muito boas, assim. E eu achei muito legal essa ideia, porque aí você ouve... Foi assim que eu fui ouvir o podcast, vendo a história de terror que ele contava no Twitter. Um conto e tanto. Ele que escreve as histórias? Um conto e tanto chama o podcast, vocês podem procurar. Tem, por exemplo, histórias como Gritos na Mata, A Inveja dos Mortos, A Pandemia, A Melhora da Morte, O Dentista. É maravilhoso. É o Tanto Tupiaçu. Procura o Tanto Tupiaçu no Twitter. E ele tem essas threads de terror que são maravilhosas, são incríveis, assim. São de dar medo mesmo. E aí as histórias são bem contadas, tem sonoplastia. Ele que escreve tudo, né? Ele é quem escreve as histórias. É muito, muito bom. Vale a pena. Esses, assim, são os que eu tô atualmente. Sim. E tem o da Sara também e da Roberta Martinelli, que é novo, que é um original Spotify. Como Matar Robôs Gigantes, né? Matando Robôs Gigantes também, MRG, né? Isso. Eu amo, porque eles já me convidaram para ir lá, essas pessoas lindas de Braguinha. Tem também o Beto Estrada, eu amo esse trio, eu já fui lá para falar da série Gambito da Rainha, e eu vou estar com eles também para falar de Cruella. Eles já me escalaram aí, eu vou assistir para falar com eles. Não, me convidou para um podcast, amor. Tô lá, né? Sempre estarei lá. Agora, Paulinha, volta a qualquer momento. A gente tá indo para 1h30 aqui, mas eu queria perguntar uma última coisinha aqui, só para abusar um pouco da sua presença. Os podcasts em vídeo, né? Hoje tá praticamente uma moda, né? Isso. Flow Vibes aí, né? Tem Flow, tem Vênus, tem o Podpah e assim vai, que são 3-4 horas de conversa. São gigantescos.
Eu queria entender, assim, o que tu acha em relação a isso. Se tu acha que uma coisa que é bom, é ruim, isso vai acabar daqui a um tempo, essa vibe vai diminuir, enfim. Sei. Eu acho que se tem gente pra ouvir, claramente tem, né? Que o Flow, às vezes, sei lá, o do Haddad eu ouvi às 4 horas. MST, né? PSTU, PT, eu tenho que ouvir, né? As coisas dos meus partidos, né? Mas então, eu ouvi lá 4 horas, cara, e eu achei legal, entendeu? É claro, tem partes mais chatas, mais tipo, mas, 4 horas, ninguém mantém uma conversa high 4 horas, né? Difícil. Mas eu adoro, eu gosto muito do Igor, eu acho ele ótimo, assim, e eu gosto também do Monark. Gosto deles, cara, eu acho que eles são caras, assim, que não estão lá pra cagar a regra, sabe? Porque também eles deixam muito a pessoa falar, e aí às vezes a pessoa acaba se soltando mais em 4 horas. Poucos sabem, mas para uma entrevista foda, de páginas amarelas, de jornal, às vezes o jornalista volta 2, 3 vezes, tem mais de 6, 8 horas de conversa para tirar ali algumas coisas, entendeu? Isso é comum no jornalismo. É que ali nem é jornalismo, eles falam que é conversa de boteco, mas esse exercício da longa conversa, de estabelecer uma conversa que não tem tempo, onde a pessoa pode, às vezes, ir para lugares em que não é possível quando aquilo é cronometrado ou editado, eu acho que isso proporciona coisas legais, entendeu? Abordagens mais extensas. E às vezes sai daquela área que normalmente você está acostumado a ouvir a pessoa e leva para um outro lugar. E é por isso que as pessoas gostam de ouvir. Porque elas sabem que de repente o cara vai tomar um hidromel e vai se animar, entendeu? Sei lá. Sim. Ou, enfim, vai falar sobre uma coisa que nunca falou. Então, eu acho que isso causa uma curiosidade. Agora, eu acho que no mundo dos podcasts ainda vai existir muito desse podcast de entrevista e de conversa, como esse que a gente está fazendo, como o Flow, como tantos outros. Mas eu acho que também aqui no Brasil a gente tem que explorar mais o roteirizado, o que explora essas possibilidades sonoras, afetivas, emocionais, né? A gente ainda tem muito problema com a questão da música, por exemplo, que é uma coisa que emociona muito, que a gente poderia usar, só que a gente ainda não sabe como pode, e nem o Spotify sabe, tá? Não é eu que tô falando, porque eu pergunto isso mês a mês, que eu espero que um dia a gente saiba como fazer. Eles falam, usa com moderação. Mas não existe isso, porque eu posso usar um Roberto Carlos com moderação e ele pode pedir para tirar. E aí, no meu caso, que eu tô com 30 podcasts na minha aba, eu não posso correr esse risco de ficar refazendo um monte de gravação, entendeu? Então, o que eu faço? Eu não uso. Eu acabo que eu não uso. Um original Spotify usa porque eles pagam os direitos, que são caríssimos, mas eles têm uma relação com gravadora a preservar, né? Então, para os outros produtores, tem gente que põe e aí fica do caralho, fica super legal, mas não é exatamente licenciado. Não existe ainda um acordo sobre isso. Pode usar música? Não pode usar música. Estou falando isso de músicas, né, do nosso imaginário popular aqui, né? Agora, se uma trilha original, aí você pode. Sim. Trilhas, assim, essas trilhas que eles chamam de trilhas brancas, né? Que pode pôr em qualquer coisa. Vocês sabem, quem produz conteúdo sabe. Mas sabe, você tá lá e aí você quer colocar, sei lá, um Luiz Gonzaga. Uma coisinha pra dar chama o síndico, sei lá, uma brincadeira. Você põe. Tá. Pode te dar um problema, você pode ter que retirar, entendeu? E aí, isso é uma pena, porque acho que à medida que eles chegassem a um acordo em relação a isso, ia ser muito mais bonita, né, a sonorização, ia enriquecer, a gente ia poder construir histórias mais ricas, eu acho. Eu acho que a gente até chegou a falar sobre isso, não foi, Miquel, uma vez, a gente preocupado com essa questão do que botar lá no BG, tá que agonia, né, que a gente fica, rapaz, e agora? Tem que tomar cuidado, e vocês têm razão, assim, tem gente que nem liga, bota tudo com umas puta música e foda-se. Tudo bem, mas é um risco, pode chegar amanhã e falar, olha, derruba esse, edita, tira isso. Gente, aí vira assim, uma refação. Aí a pessoa que tem a pessoa que tem ali 50 podcasts postados, bonitinho, massa pra todo mundo ver, cai 30, já pensou? Então, é um risco total, e acontece, tá? Não é incomum, e, enfim, eu acho que é uma pena, porque eu acho que poderia enriquecer na sonoplastia. E eu acho que à medida que também se entender que podcast dá trabalho,
um bom podcast, um retrato narrado aí, que nem esse, o do próprio Ivan Mizanzuki, que ele contava com a ajuda de várias pessoas que pesquisavam, que foi financiado por crowdfunding. Tudo isso, gente, custa construir uma história, pesquisar uma história, escrever uma história, editar uma história, captar o áudio. Tudo isso tem profissionais envolvidos e tal, e tem um custo. Acho que é isso que às vezes as pessoas se esquecem, elas acham que é só abrir o microfone e ficar falando lá, entendeu? Mesmo o próprio convidado, um podcast que depende de convidado, não é fácil. É o nosso caso, porque né? Quem vem, quem não vem, hora que pode, hora que não pode, a qualidade da gravação vai ficar bom, não vai? A pessoa tá com a internet boa ou não? Como vai ser, sabe? Então, é um produto que eu acho que é como o YouTube, né? Chegou, aí um monte de gente fazia uns puta vídeo cagado, um monte de gente fez sucesso com vídeo cagado, aí depois começa a subir um pouco o nível, né? O pessoal começa a fazer umas produções mais elaboradas e tal. Não quer dizer que quem tem menos qualidade não possa fazer sucesso. Pode. Isso. Né? Pode. Exato. Mas vão ter coisas mais de qualidade, e eu acho que as próprias produtoras, não produtoras, a gente fala, esses cabeças que tem ali os podcasts, então tipo Deezer, Spotify, eles estão se interessando bastante por estabelecer relacionamento agora com as empresas que já tem uma tradição no mundo do áudio, né? Com produtoras, mais do que os produtores independentes. No começo foi uma busca para produtores independentes, e agora eu sinto que estava em uma aproximação de quem está mais profissionalizado, acho que exatamente para criar esse tipo de produto com mais valor agregado, mais qualidade. Não estou dizendo que quem é independente não tem a qualidade, hein, gente? Longe de mim, mas assim, mais possibilidade de criar uma coisa mais rica. Técnica, né? Tudo e tal. Para garantir conteúdos assim, não, eu ouço Spotify e não Deezer. Não, eu ouço Deezer, porque eu gosto dos originais Deezer e não Spotify, entendeu? Porque agora eles brigam pelas pessoas, né? Porque a gente põe em tudo. A gente querem os originais. A gente falando até, voltando essa questão da qualidade, eu e Miquel, a gente chegou a falar que, poxa, seria massa se a gente pudesse sempre, e aí veio a pandemia, que aí ficou impossível mesmo, principalmente pra gente, né, que somos formadores de conteúdos menores ainda. Sim. E aí, mas a gente queria muito essa coisa de conseguir fazer todo mundo na mesma sala, como uma rádio, talvez. Sim, ou seja, tudo passando pela placa de áudio, pela mesa de som, tudo direitinho, ia ficar... É quase um sonho, né, que a gente tem pra fazer assim, né? Mas tudo tem que ser pela internet. Mas uma hora vocês vão conseguir, mas eu acho que é isso, eu só gravo pela internet. E aí a questão de gravar pela internet, pra mim, eu transformei em oportunidade das pessoas participarem. Aí eu gravo naquele StreamYard, que é uma live no meu canal no YouTube. Então, todos esses podcasts que eu faço, eles são gravados no formato de live, e as pessoas têm a oportunidade de fazer pergunta durante. E aí eu gero também esse conteúdo em vídeo. Não é um estúdio lindo igual do Flow, não. Mas eu tô lá com a minha artezinha em volta, 3 janelinhas, o povo conversando. Dá uns bugs do milênio? Dá. Mas é o que é possível. Faz parte é o que é possível, Hoje em dia, Isso aí. Show de bola. Paulinha, querida, a gente já está finalizando aqui e eu queria, de coração, agradecer, assim, demais, assim, foi uma honra, um prazer imenso para mim, para Romero, assim, a gente nem esperava tá contigo aqui conversando enfim, né, algo assim, inesperado para a gente, uma surpresa, mas já de coração aqui te agradeço muito, e quando vier para Recife, fale com a gente, pra gente comer uma tapioca lá em Olinda. Gente, eu tenho uma lembrança de Recife. Uma vez eu fui passar umas férias de verão, assim, eu não lembro se era janeiro, eu não sei, eu sei que eu fiquei muito tempo, em Barra do Sirinhaém. Sim, perfeito. Gente, não tinha nada lá, assim, era maravilhoso, me sentia a Gabriela, assim, Tieta do Agreste. Um negócio tão lindo, e eu era nova, assim, com um monte de primo, eu sou a mais velha, sabe? Aquele bando de criança descalço, comendo caju, pegando siri, e, nossa, foi assim, foi muito mágico. E eu tenho essa lembrança muito, muito linda, assim, de Recife, de umas férias maravilhosas, que eu fiquei massa. Nessa casa com a minha tia, todos os meus primos, todos, sabe que de manhã acorda, tem um monte de bisnaguinha assim,
feita para todas as crianças, aqueles copinhos de Nescau, assim, Eita. aquele bando de criança o dia inteiro de biquíni. Olha, foi assim, maravilhoso, foi bom demais, viu? E eu tenho uma amiga, muito amiga, que mora aí no Recife, até tava falando com ela. Ela morou comigo nos Estados Unidos, quando a gente fez intercâmbio. E a gente ficou super amigas e ela mora aí. E aí ela tava dizendo, queria passar a pandemia pra eu ir te ver. Aí eu falei, espera mais um pouco que já dá minhas férias, mas tá mais fácil eu ir pra aí, né? Do que vir pra cá. Porque aqui tá, gente, frio. Frio pra cara. Né? Pandêmico e frio. Aí pelo menos tá calor, não sei. Aqui então, pelo menos tá quente. Tá quente? Então, falei, espera que pelo menos... Sempre. Aqui Nunca é sempre que quente. não tá, né? Nunca que não tá. Então, quando eu tiver, vou mandar notícias. Vocês vão saber, vocês vão ver minhas fotos aí, entendeu? Curtindo uma fatia de caranguejo, chupando uma cabeça de siri. Vem assim embora. Aí já vão saber que eu tô por aí. Aí a gente fala, feito a gente fala mesmo, né? Assim, vem-se embora. Não demora, não. Ai, esse sotaque maravilhoso de vocês me alegraram. Ô, Paulinho, mas você já conheceu outros lugares aqui de Recife? Então, eu não. Na verdade, eu fui só pra Barra de Seriaém, pra fazer tipo umas férias, né? Eu fui com a minha tia, assim. Eu era, assim, não era tão pequena, tanto que eu lembro bastante. Eu lembro até hoje, o CD que eu tava ouvindo do momento, Daniela Mercury. Acorda essa cidade, sou eu. Mas eu ouvi tanto nessa viagem, esse CD. Dançava na areia, tava me achando. E massa. Foi isso, eu fiquei muito tempo aí, fiquei nesse lugar, assim, nessa casa. Aí saía naquele barquinho, não sei como chama, assim, não é um barco, gente, sabe? Tipo uma jangadinha. Uma jangada, essa palavra. Saía de jangada, ficava ali no banco de areia, levava sanduíche, água, ficava lá com meus tios, assim. Foi a nossa mágico. Vida. Aqui é praia também, a gente mora, né? A gente mora na praia. Eu achava, assim, aquilo de uma magia, assim, um lugar, falava, gente, que coisa louca, né? Andava areia, caju, e mais ninguém, né? Achava aquilo lá. Mas só, viu? Não precisava conhecer mais daí. Aí. Quando vier pra cá vai ser. Quando vier pra cá vai ser tapioca. Tapioca aqui temos também. Aquelas tem também. Parece que tá em outro país. Vamos botar ela pra comer cuscuz, Miquel. Cuscuz. Vamos, que eu quero. Comer comigo mesmo, tá fechado. Assim que eu for, vocês já vão saber que eu vou fazer esse anúncio. Aí, que massa, que massa. Tá bom? Tá massa, Paulinha. Obrigada, gente. Prazer, viu? Me sigam muito lá obrigado. nas minhas redes, conversem, contem o que vocês ouviram, o que vocês querem saber demais, que eu tô super comunicativa, sabe? Que massa. Né? Falo pouco. Eu queria só pra gente fechar aqui, tirar uma foto. Nossa, pode ser? Pode ser? Eu vou tirar também. Eu posso fazer uma foto printada aqui do próprio Zoom, né? Faz, acho que é melhor, né? Pronto. Aqui, ó, deixa eu só fazer, eu vou fazer então vou fazer de celular também. Fica descontraído. Gente, é assim, entendeu? Me convidou, eu tô. Aqui o podcast. Só aí. Aqui, ó. O Mica, Romero tá aqui. É vídeo, Miquel? Não, ficou legal. Que massa. Valeu mesmo. Valeu. Fica com Deus, cheiro grande aí. Até mais. Obrigada. E sucesso para vocês, muitas audições aí. E quando vocês estiverem gigantescos, me chamem. Voltarei. Sempre. Estarei. Valeu. Vai virar a madrinha do podcast. Eu amo que eu sou madrinha de tudo, que eu sempre atendo todo mundo. Você vai ter que ser madrinha. Eu falei, já sou madrinha. Olha aí. Você me chama. 10 anos, me chama. Madrinha, tem que vir. Massa demais. Tá bom? Valeu. Um cheiro. Valeu. Tchau, meninos. Obrigada. Ô, adianta, meu filho.